Olá, eu sou Elias Reis e esse é o terceiro vídeo que nós vamos publicar a respeito de homossexualismo. Nós gravamos 2 vídeos antes desse que falava do público homossexual no Brasil, dessa crescente com relação aos grupos LGBT e o porquê que a pessoa chegava a essa conclusão, né? O porquê que ela se tornava, ia ter o comportamento, se isso era uma opção, se é uma doença. Isso está gravado nos 2 vídeos que nós gravamos anteriormente a esse. Eu prometi de gravar um outro vídeo para falar a respeito das igrejas supostamente evangélicas, que se dizem igrejas evangélicas e que aceitam pessoas homossexuais sem que elas venham largar esse comportamento, mas podendo praticar o evangelho sem deixar a prática homossexual. Eu quero centralizar na Igreja Cidade de Refúgio e na sua fundadora, Lana Holder, né? Bom, a Lana Holder, irmãos, como grande parte dos evangélicos que hoje, desse público evangélico homossexual que hoje fazem parte dessas igrejas, ela tem um histórico muito parecido. Qual que é o histórico? Ela um dia estava no lesbianismo, estava no mundo e fazendo aquilo que o mundo lhe apraz, até que um momento ela teve um encontro com o Senhor Jesus e começou então a participar de uma igreja evangélica tradicional, convencional, que segue as Escrituras Sagradas. Em algum período da sua conversão, nisso tudo, irmãos, ela chegou a se casar e ter filhos. Porém, em algum período da sua conversão, certamente ela foi tentada novamente pelas vontades homossexuais que tinha outra hora. Uma vez sendo tentada, foi tentada a tal ponto que não suportou e voltou ao comportamento homossexual, se separou do seu marido e se casou até mesmo com uma mulher, né? E acabaram então abrindo uma igreja chamada Cidade de Refúgio, que abriga as pessoas que têm e não querem largar o comportamento homossexual. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui bem claro é que a Bíblia não apoia. Tá? Isso daí é indiscutível, a gente sabe disso, mas as pessoas, irmãos, quando elas não querem largar o seu comportamento, as suas vontades, elas têm a tendência de moldar Deus segundo a sua própria vontade, quando a chamada do Evangelho é que nós venhamos nos moldar, sermos lapidados segundo a vontade de Deus. Isso é muito comum, não só com homossexuais. Existem seitas e heresias que procuram fazer a mesma coisa. Algumas chegam até mudar as Escrituras Sagradas, né, para moldar Deus à sua própria vontade. E é isso que essas igrejas têm feito. Eu vou deixar um texto aqui. É um texto, dentre outros, mais ainda no Novo Testamento do que no Antigo, que trata a respeito da reprovação de Deus com relação ao homossexualismo. É Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe o texto ou então anote e depois você pode ler o texto aí e fazer a sua análise, tá? Versículo 26 de capítulo 1 de Romanos diz assim: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Ele chama isso de paixões infames, né? Infame é algo que não tem boa fama. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O modo natural da relação íntima da mulher é que a mulher venha receber penetração masculina através da vagina. E que a mulher, obviamente, venha se relacionar com o homem. Esse é o modo natural, tá bom? Semelhantemente, versículo 27, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Bom, o texto diz que é infame, o texto diz que eles recebem punição por causa do seu erro. Agora, eu não consigo imaginar como é que alguma coisa que Deus acha infame, que Deus pune e que Deus entende como um erro, pode ser vinculada à vida de santidade com o Senhor Jesus. É claro, irmãos, qualquer pessoa de bom senso, de coerência, não precisa nem conhecer muito o Evangelho, sabe que não dá para vincular, tá bom? Se você é homossexual
e você quer ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, maravilha, meu irmão. Vá a uma igreja séria, a uma igreja onde prega a verdade, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. A partir deste momento, o Espírito de Deus vai habitar em você e tudo aquilo que você fazia que outra hora desagradava a Deus, o Senhor vai trabalhar na tua vida para que isso não faça mais parte. Tá? Tem pessoas que entram com problema de adultério, tem cara que quer ficar com mulheres, quer ter vários relacionamentos, é errado aos olhos de Deus. Mas ele não pode remoldar Deus e falar, não, eu vou montar uma igreja onde o homem pode sim ter relacionamento com várias mulheres. Aí ele pega e acha qualquer coisinha na Bíblia, torce todo o texto e fala que é a verdade dele. Eu não posso fazer isso. Agora, se os homossexuais também, eles querem ter uma religião, não tem problema nenhum, só não pode ser apoiada nas Escrituras Sagradas. Porque se for apoiada nas Escrituras Sagradas, eles só vão trabalhar em cima de mentira. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero fazer um comentário aqui sobre um vídeo da Lana Holder. Esse vídeo se chama Teologia Inclusiva, Perguntas e Respostas. Tá? Se você quiser dar uma olhadinha no vídeo, chama Teologia Inclusiva, Perguntas e Respostas. Ela começa falando a respeito, ela vai respondendo as perguntas, e ela quer trabalhar a respeito da questão de sodomita, porque está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que os sodomitas não herdarão o reino dos céus. E ela quer desvincular a palavra sodomita com o homossexual. E aí o que acontece, irmãos? Ela querendo desvincular essa palavra com o homossexualismo, ela agravou mais ainda a situação. Você vai achar esse texto, tá? Lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 5 e versículo 8, onde fica bem claro que os homens daquela cidade de Sodoma, eles queriam fazer sexo com os anjos de Deus porque esses tinham a aparência de homens, de varão. E eles queriam fazer sexo, queriam transar. A explicação da Lana Holder é a seguinte. Era um costume lá em Sodoma e Gomorra que quando uma pessoa não era bem-vinda, eles então estrupavam aquele homem. Homens estrupando o homem. Em outras palavras, ela vai dizer que eles tinham a prática homossexual como meio de punição aos visitantes que não eram bem-vindos às cidades. Então, não tem nem o que eu explicar aqui, né? Porque o que ela falou, ela já autocondenou. Ora, é bem verdade, eu vou aqui, ela nem falou isso, eu que vou falar. É bem verdade que a palavra sodomia não se refere apenas a homossexuais. Não se refere apenas a homossexuais. Se refere à imoralidade, à prostituição, a todo tipo de pecado que ofende a Deus, porque aquele povo, ele era um povo que Deus destruiu com saraiva e fogo, porque eles ofendiam o caráter de Deus. Mas, dentre o pecado mais acentuado que ficou nas Escrituras Sagradas, foi a questão da homossexualidade, a ponto de Ló, que é um dos personagens que está dentro desse contexto, oferece uma das suas filhas virgens para que aqueles homens fizessem sexo em troca dos varões, anjos de Deus. Mas aqueles homens preferiam fazer sexo com os varões do que com a própria filha de Ló, que era uma menina virgem, para você ver o ponto da homossexualidade. E daí nós vinculamos então a palavra sodomia ao homossexual, ainda que não necessariamente. Pode ter também, pode ser relacionado à imoralidade e prostituição. Mas mesmo assim, lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 10, não fala só sodomia ou sodomita, relacionando-se ao homossexual. Vai também usar a palavra efeminado, e nesta palavra a Lana Holder não tocou, né? A palavra efeminado significa homem com trejeitos femininos, que também é uma referência a homossexuais, tá bom? A outra questão foi... Engraçado, né? A própria Lana Holder, ela acaba se complicando nas coisas que ela fala, né? Ela, numa das perguntas a respeito de relacionamento afetivo, ela fala que deve haver uma renúncia, né? E eu acho que esse ponto aí ela esqueceu, né? Meu irmão, qualquer pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela pode ter o pior pecado do mundo, mas a partir do momento que ela tem um encontro, é como se as cadeias estivessem fechadas e as portas se abrissem. E ela renuncia às práticas de outra hora, porque as portas estão abertas e ela pode sair da cadeia do diabo. Então,
um pedófilo, um assassino, enfim, um homossexual, um adúltero, um roubador, um mentiroso, a partir do momento que ele se rende ao Senhor Jesus, ele está livre para fazer as vontades de Deus. Só que as tentações batem a porta. E aí tem que vir a renúncia, é o que está escrito lá em Mateus 24,16. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E aí foi um ponto aonde muitos homossexuais iniciam a caminhada com o Senhor Jesus, mas dado o momento, a tentação homossexual para aqueles que não foram completamente livres, porque alguns são livres automaticamente e nunca mais voltam a ter esse problema. Outros, eles são livres gradativamente. E por vezes a tentação bate-lhes à porta do coração novamente. E nesse momento é que nós temos que negar a nossa vontade para viver a vontade de Jesus Cristo. E muitos tropeçam e preferem voltar às práticas homossexuais. E pior, irmão, porque olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você que está me assistindo, que de repente faz parte de uma dessas igrejas, ou que está lutando contra o homossexualismo, pior, escuta isso, pior do que uma pessoa que cai em pecado. Tá? Tropecei no erro, caí na lama, tudo bem. Qual que é o próximo passo? O quebrantamento. Fica mal, olha, eu estou mal agora, eu estou triste, eu estou chateado, eu quero voltar. Pior do que isso, sabe o que é? É a pessoa que cai no pecado e ela diz, não, esse pecado é a verdade. Isso é uma ofensa horrível diante de Deus. Né? Porque se a pessoa está ali na condição de homossexual, mas ela sabe que está errada, porque a Bíblia fala claramente que ela está errada, maravilha. Agora, ela está no homossexualismo porque ela caiu, a Lana Holder, ela teve marido, né? Teve filhos. Né? Quantas vezes aquela mulher não deve ter sentido o poder do Espírito Santo de Deus invadindo ela por tamanha alegria da sua libertação da vida de outra hora. Mas agora ela volta às práticas de outra hora, né? E diz, estou certa. E Deus me apoia. A Bíblia não apoia. E a única revelação de Deus para nós aqui na Terra é a Bíblia. Outra questão. Isso daqui, irmãos, chega a ser assim, uma tristeza muito grande. Né? Ela vai dizer assim, olha gente, eu fiz de tudo para largar a prática homossexual. E olha o de tudo que ela fez. Quebra de maldição, cura interior e regressão. Ela está querendo dizer que ela fez essas coisas quando ainda estava na igreja tradicional. O grande problema é que a Bíblia não ensina a fazer essas coisas. E, infelizmente, existe uma igreja evangélica hoje aqui no Brasil que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. E ela seguiu essa linha. A palavra vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não precisa mais quebrar maldição se você já entregou a vida para Jesus Cristo. Mas quando você faz uma coisa que ofende a vontade de Deus, que é contra a palavra, logo aquilo não adianta. E acentua o pecado. A outra coisa que ela fez, cura interior, irmão. Eu não preciso ser curado interiormente. Jesus já me curou de tudo. Há 11 anos atrás eu me rendi aos pés do meu Senhor, do meu Salvador. Ele me curou. Eu sou limpo, sou lavado. Tenho problemas? Sim. Mas eu sou curado por Ele a cada dia através da oração. Eu não preciso fazer nenhum ritual que não seja aquele que a Bíblia fala. E cura interior definitivamente não existe na Bíblia. E o pior de todos eles, regressão. Alguém já viu aqui regressão na Bíblia? Você já viu o apóstolo Paulo fazendo regressão? Você já viu Pedro fazendo regressão? Ah, eu fiz tanta coisa errada no passado. Ou me aconteceu uma coisa tão ruim agora. Vou ver lá no passado. O que aconteceu, né, para mim estar nessa situação hoje? Não existe isso na Bíblia. Então a Lana Holder, ela foi seguindo desde do tempo em que ainda estava na igreja tradicional, um sistema errado, que o evangelho não ensina. E por isso que o pecado se acentuou. E ela não suportou e voltou novamente à prática homossexual. E não só voltou à prática homossexual, como está arrastando pessoas para um sistema religioso que não funciona e que vai levar essas pessoas para o inferno. E pior que a religião, irmãos, quando ela não cura, ela cega. Quando ela não cura, ela adoece. Pior do que você falar com um ímpio, o pior ser humano que tenha na terra, é falar com um religioso, aquele religioso cego. Esse é complicado, irmãos. Agora, o religioso que é pautado na palavra de Deus, ele tem discernimento das coisas. Termina dizendo que
termina dizendo que as pessoas precisam mudar. As pessoas precisam aceitar da forma que eu sou. Isso aqui, na verdade, uma pessoa vai e pergunta para ela a respeito da igreja não aceitar, da sociedade não aceitar, da família não aceitar. E ela diz que a igreja tem que aceitar da forma que eu sou. Eu sei que as pessoas gostam muito de ouvir isso, que é bonitinho falar isso, mas não é verdade, né? A palavra diz, venha como está, mas não fique como está, né? A palavra, ela incentiva a pessoa a ser transformada e não permanecer da forma como ela está, meu irmão. Porque se ela permanecer da forma como ela está, logo ela não pode ser santificada. Logo isso é uma teologia furada. É uma mentira. E se você é homossexual, mas quer também ter um encontro com o Senhor Jesus, vá a uma igreja de verdade, sabe? Busca a Deus, põe os teus joelhos no chão, lê a palavra, pesquisa aonde a palavra trata a respeito de homossexualismo. Você vai achar muitos textos e eu te garanto, você não vai achar nada a favor. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.